O que a gente está vendo nesse momento é uma cena digna de manual de análise forense política. Não precisa de lupa, não precisa de equipamentos de laboratório, porque as evidências estão escancaradas na mesa. A notícia de que Gleisi Hoffmann convocou ministros para discutir anistia, em meio à pressão, não é um gesto de generosidade, não é um ato de pacificação. É, na verdade, o reflexo do medo. E esse medo é fácil de identificar. É o medo de que a perseguição política que vem sendo feita até agora se transforme em uma armadilha contra eles mesmos. É como o atirador que se empolga demais, puxa o gatilho sem mirar direito e, quando percebe, a bala ricocheteia e acerta o próprio ombro. Eles falam em golpistas. Usam essa palavra como se fosse um carimbo universal para silenciar qualquer um que pense diferente. Mas o que está acontecendo é justamente o contrário. O exagero do discurso está começando a desgastar a narrativa. Porque quando você chama de golpista todo aquele que discorda, a palavra perde peso. É como o general que acusa seus soldados de traição a cada passo, até o dia em que, de fato, aparece um traidor de verdade e ninguém mais acredita. O medo maior deles não é o povo nas ruas, nem os movimentos políticos dentro do Brasil. O medo maior vem de fora. Eles sabem que figuras como Donald Trump têm voz, têm alcance e, principalmente, têm disposição para expor aquilo que os poderosos daqui preferem esconder. Basta um documento, um áudio, uma reunião que venha à tona para derrubar anos de narrativa cuidadosamente construída. E esse é o ponto que deixa o STF e a esquerda em pânico. Porque quando a pressão aumenta, eles não reagem com confiança, reagem com concessões. Essa conversa sobre anistia é exatamente isso. Uma tentativa de aliviar a pressão, de evitar que novas provas venham à tona e destruam a credibilidade que ainda resta. É como um jogador de pôquer que, com medo de perder tudo, mostra suas cartas antes da hora, entregando a fraqueza para todo mundo ver. Se a gente analisar friamente, é até engraçado ver como eles tentam disfarçar o desespero. A reunião convocada pela Gleisi soa como se fosse um ato de autoridade, mas na prática lembra muito mais um general chamando seus oficiais porque percebeu que o exército já não obedece mais como antes. É aquela tentativa de organizar as tropas quando o inimigo já está às portas do acampamento. O STF, que se apresenta como guardião da Constituição, mostra na prática que também sente o peso da pressão. Quando se fala em anistia, não é porque os acusados mudaram de figura da noite para o dia. É porque a narrativa começa a não se sustentar. É o medo de que mais informações venham à tona e revelem que a perseguição política não era um acidente de percurso, mas sim uma estratégia calculada. O detalhe mais irônico é que eles próprios estão cavando esse buraco. Quanto mais gritam contra a tal ameaça à democracia, mais deixam claro que quem está enfraquecendo a democracia são eles. É o clássico caso do pescador que tenta puxar o peixe da linha com tanta força que acaba quebrando a vara. E não podemos esquecer de um fator essencial: Donald Trump. O nome dele, por si só, já causa calafrios em quem está acostumado a controlar a narrativa no Brasil. Trump não precisa nem agir diretamente para gerar medo. O simples fato de existir a possibilidade de novas revelações vindas do exterior já é suficiente para transformar reuniões em gabinetes fechados, notas oficiais apressadas e decisões contraditórias. O que vemos é um jogo de tabuleiro onde os que se diziam mestres da estratégia estão jogando como amadores. Eles se traem pelos próprios movimentos. Querem parecer firmes, mas os gestos são de fraqueza. Querem transmitir segurança, mas as palavras entregam desespero. É como um jogador de xadrez que sorri enquanto move a peça errada e não percebe que já está em xeque. E é nesse ponto que a situação fica ainda mais reveladora.
Cada gesto de cedência, cada palavra de diálogo é, na verdade, uma confissão silenciosa de que o controle que eles achavam ter está longe de ser absoluto. A anistia discutida não é apenas uma medida política, é um sinal de fraqueza. É o general que percebe que seu soldado mais leal pode, a qualquer momento, se voltar contra ele. E então tenta oferecer uma trégua desesperada. E é exatamente aí que a ironia se mostra irresistível. Quanto mais eles tentam controlar a narrativa, mais provas entregam de que estavam errados. É a perseguição política que eles juravam ser justa, que agora se transforma em evidência contra eles mesmos. Cada documento vazado, cada declaração em áudio, cada passo em falso é um tijolo na construção do próprio castelo de cartas que desmorona lentamente. A falta de inteligência estratégica deles, que parece um ponto fraco, acaba se tornando um ponto forte para nós. Porque o público consegue enxergar com clareza quem realmente age com coerência e quem só tenta mascarar o medo com gestos grandiosos. É como observar um jogo de dominó. Eles derrubam uma peça e todo o resto vem atrás, sem conseguir segurar a sequência. Então, fica claro, a pressão está funcionando, o medo é real, e as concessões são evidências irrefutáveis de que a perseguição política existe. Não é teoria, não é exagero, não é narrativa de canal. São fatos entregues por eles mesmos, com palavras, gestos e decisões. É como se cada movimento deles fosse filmado e colocado em câmera lenta, mostrando passo a passo como tentam se proteger, mas falham em manter a aparência de controle. E é por isso que precisamos observar, discutir e compartilhar essas situações. A sua participação não é apenas opinião, é reforço da análise, é amplificação da verdade que eles tentam esconder. Comente o que você achou dessa situação. Compartilhe com quem precisa ver isso e ajude a manter essa discussão viva. Quanto mais gente entender o que realmente está acontecendo, mais evidente fica que a perseguição política é real e que o medo deles é a nossa prova. Não deixe passar despercebido, comente, compartilhe, marque alguém que precisa abrir os olhos. É assim que fortalecemos a informação e mostramos que quem age com coerência e coragem sempre tem a razão, enquanto os atiradores que acertam a si mesmos e os generais traídos pelos próprios soldados ficam à amostra para todo mundo ver.